reflexo aqui da lâmpada, sim senhora. Tem muita luz cá. Tem muita luz nesta casa. Vamos lá. Olá, boa noite pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês, como teria prometido voltar novamente. Tem a ver com posicionamento de alguns personagens aqui do ativismo. Estou aqui com muita luz nos olhos. Boa noite pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui, sejam bem-vindos aqui. Novamente, é um tema que tem me chamado a atenção, mas não deixo de me solidarizar pelas causas essas da Angola, mas é preciso que a gente também ponha aqui as coisas bem assentes na terra. Isto tem a ver com a manifestação que tivemos no dia 29 de junho, não é, do mês passado. Eu acho que eu já teria falado um bocadinho sobre isto, sobre a manifestação que aconteceu no passado mês, dia 29, é bem há pouco tempo essa manifestação.
E não tiro mérito de certas pessoas que estão dentro do ativismo, não tiro mérito, mas é preciso que haja respeito também quando se toca nas questões essas de disponibilidade de cada um, porque ninguém deve insistir, ninguém que venha ou que faça a sua participação nas manifestações. Hoje estou novamente aqui, vou falar um bocadinho do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis angolano. Eu acho que nós temos perdido aqui o foco no que diz respeito sobre a revolução, o que é uma revolução, como é que se faz uma revolução, como é que nós devemos nos posicionar para que essa revolução então aconteça. Como é que nós estamos em termos de organização? Eu gosto muito dessa parte de organização, programação, planificação, como é que nós estamos. Poderia eu também meter aqui a foto da pessoa, como posso meter, como não posso meter, como posso falar o nome dela, já que é uma pessoa pública, também tem que ser um assunto público, porque da forma em que essas pessoas têm falado sobre o caso, não é, da Maria Luemba, não é, torna-se um assunto público, não um assunto privado, não um assunto fechado. E é um assunto que cada um de nós deve analisar, não é? Cada um da sua forma, mas não deixamos de falar sobre o caso Maria Luemba. Eu estou a falar do vídeo que o Gangsta fez na sua página, não é, que muitas das pessoas estão a partilhar, tudo bem? Tem aí uma certa parte que não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver com a manifestação, não é sobre a justiça pela Maria Luemba, mas tem aqui algumas coisas que nós temos que prestar atenção, não é? Ainda mais alguém que deveria se posicionar, não é, de forma essa respeitosa, porque muitas das pessoas têm muitos seguidores, mas em algumas vezes esses seguidores têm-lhes subido na cabeça. Tem-lhes subido na cabeça por quê? Porque eles não conseguem dominar essas redes sociais. Muitos deles conseguem cativar público, mas não conseguem, não é, encontrar um equilíbrio, não é, dentro das redes sociais. Quando nós falamos sobre manifestação, por isso é que eu meti lá em cima que não devemos pessoalizar as manifestações, não devemos pessoalizar, não é, as lutas, não devemos, como é que eu vou dizer, tentar privatizar, não é, as lutas essas cívicas como têm sido feitas, não é? Achando que as lutas devem ser feitas por um determinado grupo, não é? E que esse mesmo grupo, em que as pessoas devem estar dependentes dessas figuras, não é? Sabemos nós que as lutas devem ser livres para quem quer participar, para quem quer dar o seu contributo, não é, para quem quer aparecer ou para quem quer fazer uma participação mínima. Nós estamos a falar das manifestações. Nós estamos a falar novamente da manifestação que aconteceu no mês passado. É do conhecimento dessas pessoas, ou essas pessoas só querem falar somente sem saber exatamente o que aconteceu ou o que acontece? Será que essas pessoas têm estado atento no que se passa ou o que aconteceu para que certos angolanos pudessem ficar um bocadinho, não é, longe dessa confusão, porque estar também
manifestação é como se fosse criar outras guerras sem saber o porquê que se cria ou o porquê que se tem criado essas guerras, né? Nós estamos a falar de luta essa cívica, nós não estamos a falar de lutas essas partidária. E quando se toca em questões essas de luta cívica, às vezes as pessoas têm tendência, não é, de driblar aqui, não é, fazendo passar que estão a fazer uma luta cívica e no fundo estão a fazer uma luta partidária. Mas o meu intuito não é fazer uma luta partidária, mas uma luta cívica, não é, despertar mente daquelas pessoas que, não é, daquelas pessoas que no momento ainda se encontram muito, não é, perdidos, não é, em termos esses das lutas cívicas. Eu também não dava assim muita importância às lutas cívicas, até um tempo que também, não é, quando se fala sobre as lutas cívicas, também existe um chamamento, parece que não um chamamento, porque nós não podemos passar indiferente, não é, sobre as situações que acontecem no nosso país e nem tão pouco sobre as situações que acontecem, não é, na diáspora, porque nós pensamos que as lutas só devem ser feitas somente, não é, dentro do país e não fora do país. Por isso é que nós temos sido anulados. Eu falo muito de nós, nunca falo, quando eu chego aqui, nunca falo de mim, nunca falo eu, digo sempre nós. Esse é o objetivo, não é? As lutas, quando nós nos alinhamos em certas lutas, essas cívicas, nós não temos que falar em nome próprio, mas muitas dessas pessoas têm falado em nome próprio, né? Vê-se que no fundo essas pessoas não têm lutado, né, pelas causas essas comum, têm lutado por algum objetivo. Objetivos esses pessoais, partidários e por aí fora. As primeiras partes que foram faladas ali no vídeo do senhor Gangsta, ele tem toda a razão de falar sobre a situação em que se vive atualmente em Angola, a subida de combustível e por aí fora. Nós sabemos muito bem que em Angola não existe só, não existe só problemas esses que têm a ver com combustível. Existe um vasto de situações que têm se vivido, onde os angolanos deveriam se debruçar, saírem fora para que então possam defender esses direitos, né? Sabemos nós que também, tudo bem, que aqui o combustível faz com que, não é, as empresas, os funcionários ficam um bocadito apertados, as cestas básicas disparam e por aí fora. N situações ali que dependem também da locomoção da viatura ou então no que diz respeito sobre, não é, a gasolina ou o gasóleo. Nós estamos a falar de até ali, não é, tudo bem, teve o seu momento, não é, de chamar a atenção aos angolanos em prol desta luta, em prol da luta sobre o aumento, não é, o aumento aqui do combustível. Mas eu estou aqui somente para, não é, chamar aqui a atenção do senhor Gangsta. Quando se toca nas questões essas, porque eu tive que tirar por causa da iluminação aqui, está-me a fazer confusão. Quando se fala da questão aqui da Maria, é preciso que as pessoas, antes mesmo de falarem, não é, tentam mais ou menos investigar nos offs, investiguem. Como é que foi, o que é que aconteceu para que então os jovens cabo-verdianos fizessem aquela manifestação? O que é que aconteceu? Será que os angolanos não estavam a par desta manifestação? Tivemos sim a par dessa manifestação. E quando se fala em questões essas de participação dos angolanos, não é? Eu quero dizer assim, que muitos dos angolanos que têm estado aqui nas mídias,
nas mídias, rede social, não é, que falam sobre as causas essas que se vivem em Angola, muitas dessas figuras saem apenas, não é, por questões essas partidárias, não saem por questões essas de lutas essas sobre a mudança do país na sua totalidade, mas saem através, não é, dos partidos políticos, saem às ruas para apoiar políticos, não saem às ruas para lutar por uma causa comum, que é a causa de todos os angolanos, não é? Quando nós falamos sobre o posicionamento de certos angolanos aqui na diáspora, eu costumo dizer assim, quando houver alguma situação esta que tenha a ver com os angolanos aqui na diáspora, eu estaria aqui para poder falar, deixar claro que nem tudo que se fala nas redes sociais, nem tudo que muitas dessas figuras, não é, falam nas redes sociais é bem verdade. Porque sabemos nós que essas pessoas trabalham em um grupo restrito, não é? Onde essas pessoas, não é, têm feito com que, não é, certas atividades não se veem a partir das redes sociais. Eu sei que muitas das pessoas detestam esse meu lado, mas nós não temos só que, não é, que criticar o governo angolano ou que criticar os partidos políticos da oposição. Nós também temos que nos autocriticar, fazer autocrítica com relação ao nosso comportamento, com relação à nossa atitude. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Gasta. Desde que começou aqui a situação da Maria, não é? Eu fui observando muitas das coisas aqui, não é? No que diz respeito sobre o posicionamento de certos ativistas, não é? Eu sei que como é que eu vou dizer, é muito tarde, não é, para que o senhor Gangsta venha se manifestar em prol da situação da Maria. É muito tarde, porque ele até é considerado um dos grandes ativistas. Eu respeito nesse contexto, não é? Eu respeito, não é, o mérito do mesmo Gangsta nesse contexto. Por isso é que vocês nunca vão me ver a fazer uma live de ofensa ou ofender diretamente a pessoa, mas o comportamento, a atitude da pessoa, não é? Não é só aparecer quando te convém. Quando te convém, tu apareces, mas é preciso aparecer nos momentos esses certos para que você então possa apresentar aqui o teu ponto de vista com base a essa crítica endereçada para os angolanos aqui em Portugal. Sabemos nós sim que nós somos uma grande comunidade, mas é preciso trabalhar, não é, diante dessa comunidade. É preciso fazer com que essa comunidade, não é, saia desse aconchego, não só falando, porque de falar muitas das pessoas sabem muito falar, mas no contexto, não é, no contexto esse, como é que eu vou dizer, no contexto esse, sair fora das redes sociais, não é? Não só estando nas redes sociais, sabemos muito bem que existem muitas pessoas que têm estado aqui nas redes sociais a falar sobre as causas dessas, de Angola, não é? Principalmente a forma em que esse desgoverno tem desgovernado aquele país, mas é preciso botar em prática, sairmos da teoria para a prática, não só, não é, se manter na teoria e no fundo não se faz nada para além desta intenção. Nós estamos a falar do caso da Maria. O caso da Maria, não é? O caso da Maria foi relatado aqui durante muitas semanas, não é? Também sem tirar aqui o mérito da nossa irmã, porque eu já não vou mencionar o nome dela, para que não é? O mérito dela, sem o apoio de muitas das pessoas que andaram aqui a partilhar os vídeos, a falar da questão da Maria, esse caso também não seria visto, não seria tido nem achado, não é? Porque foram muitas pessoas que trabalharam por detrás deste caso da Maria, foram muitas das pessoas, não é? Espalhados em vários pontos do mundo, não é? Em vários pontos do mundo, não é? Eu aqui não vou me
não é? Mas tem muitas pessoas que fizeram vídeos, que falaram, que participaram, que partilharam, não é? Este caso da Maria, porque se fosse só uma pessoa aqui, não seria também, não é? Não teria tanta importância aqui nas mídias. Não é? Não teria tanta importância, porque se não fossem redes sociais, para quem não sabe, muitas das mídias portuguesas, não é? Muitas das mídias portuguesas têm tendência de virem buscar, não é? Situações como estas, como denúncias e muitas das coisas que acontecem aqui nas redes sociais, né? Porque eles sabem que as redes sociais têm sido uma via rapidíssima, não é? Sabemos nós que muitas das pessoas já não confiam muito nas mídias essas tradicionais, não é? Ultimamente as mídias aqui, as redes sociais têm tirado o foco das mídias tradicionais, como muito ainda não se aperceberam, né? Podemos não termos conhecimentos esses aprofundados em termos esses de informação, mas é através dessas pessoas que as mídias têm feito alguns trabalhos, né? Quando nós falamos sobre o posicionamento de certos angolanos aqui em Portugal, nós sabemos que muitas das vezes os trabalhos que têm se feito aqui nas redes sociais com base às manifestações, muitas das vezes a informação tem chegado muito tarde, não é? Quando se fala sobre manifestação, as manifestações, quando está-se a programar algumas manifestações, né, as pessoas não têm que se fechar, as pessoas têm que comunicar, mesmo já estando alinhado dentro do papel, não é? É preciso que as pessoas comuniquem, é preciso que as pessoas falem do que vai acontecer, porque se as pessoas não falarem sobre as manifestações, se as pessoas se fecharem num grupo restrito, as pessoas não vão se perceber que há manifestação, mesmo que as pessoas tendem a abrir, não é, o leque, não é, da informação sobre a manifestação, muitas das vezes são os próprios angolanos que têm feito bloqueios esses, que muitos desses senhores que ficam aqui nas redes sociais, os tais grandes, os tais primeiros, os tais que fazem acontecer, são os mesmos que bloqueiam por quê? Porque eles acham que as manifestações ou que as lutas têm que ser feitas restritamente, não é? Como é que nós vamos ser respeitados? Ou como é que vocês, os grandes, vão ser respeitados? Se são vocês que colocam essa barreira, não é? Dentro dos programas esses de manifestação, vocês colocam essa barreira para fazer passar que vocês são os únicos, são os primeiros, são as pessoas capazes de fazer revolução em Angola. Não é? A revolução não se faz com um grupo de 4 pessoas, 10 pessoas. A revolução se faz com um vasto de número de pessoas. Então, esta é a verdade, que muitas das pessoas que estão aqui, que falam de boca cheia sobre a revolução, não é, têm feito passar, não é, que não é a voz de certos indivíduos ou de certas pessoas não são importantes, não é? Por isso é que às vezes as pessoas têm tendência de me dizer que eu sou muito radical nesse caso. Eu sou radical porque a forma em que se faz as críticas diretamente ao governo angolano, diretamente aos partidos políticos, é do mesmo jeito que nós também temos que fazer autocrítica a nós mesmos, não é? Sem medos de errar, não é? Existe ativistas aqui que não aceitam ser criticados com relação ao seu comportamento, com relação à sua atitude, a forma em que eles têm estado aqui nas redes sociais ou então em determinados grupos. Se me perguntarem assim, Luísa, tu já fizeste parte de vários grupos, já fiz parte de vários grupos, o que se fala nesses grupos? Não é? Quais são os temas que se desenvolvem nesses grupos? Não é? Para além dos ataques pessoais, para além das ofensas diretas, o que se faz dentro desses grupos? Então é preciso que as pessoas percebam que tipo de trabalho esses ativistas fazem, o que nós devemos fazer para que haja mudança no nosso país.
não é? Quando nós falamos sobre quando nós falamos sobre a união, não é? União, é preciso que as pessoas deem abertura a outras pessoas, não importa se essas pessoas são novas no grupo, não importa se essas pessoas estão a começar agora a fazer o ativismo, o que importa aqui é partilhar ideias essas que poderão marcar a diferença. É que muitos desses ativistas que se dizem os grandes, os intocáveis, não é? Têm achado que a luta se faz desse jeito, em grupos esses fechados, restritamente, não é? Bloqueando os outros, porque eles fazem isso, eles bloqueiam outras pessoas, não é? Eles acham que a revolução se faz com um determinado número restrito. Não, a revolução se faz de um vasto de pessoas, não é? É aquilo que vocês não gostam de ouvir, não é? E eu venho mesmo responder aqui ao senhor Gangsta com relação ao posicionamento que ele teve aqui no que diz respeito sobre, não é? Sobre os angolanos aqui em Portugal, porque ele se dirigiu aos angolanos aqui em Portugal, não é? Sabemos muito bem que o Gangsta nunca viveu aqui em Portugal. O Gangsta não tem quase experiência nenhuma sobre Portugal. Teve aí algumas passagenzinhas mínimas, mas não significa que ele sabe tudo sobre Portugal, não é? Eu quero dizer assim, nem mesmo já aqueles mais velhos, antigos, que começaram a fazer o ativismo fora de Angola, muitos deles são grandes cantores, estão aposentados nessa brincadeira do ativismo, não é? Muitos deles, não é, lutaram cerradamente, mesmo saindo fora do país, nunca desistiram de fazerem as suas músicas sobre a revolução. Quando se fala sobre a revolução, não é só o ativismo, muitos dos nossos mais velhos fizeram questão de fazer as suas revoluções em termos esses musicais, não é? Em termos esses como é que eu posso dizer, de representatividade, não é? Em outros países. Muitos deles foram bloqueados, não tinham acessibilidade de voltarem no país, muitos deles foram militares, muitos deles resolveram fugir do país, não é? Estou a falar dos antigos, não é, que tiveram por sua vez também a fazer as lutas essas cerradas, enfrentando o regime na altura, não é, do José Eduardo dos Santos, não é? Nós estamos a falar de um vasto de pessoas, os antigos. Quem são os antigos aqui que tentaram, não é, enfrentar esse regime, não é? São as pessoas que emigraram, não é, em 89, não é, 86, não é, 90, e por aí fora. Não são as pessoas atuais de 4 anos, que está-se a falar de 4 anos, que estão cá há 4 anos, porque existe uma figura que já está aqui há muito tempo, que tem lutado pela Revolução de Angola. Senhores, eu tenho aqui alguns nomes até que eu poderia falar aqui, como Kota Balongá, é um dos antigos aqui na Revolução, não é? Na luta, não é? Na luta daqui do ativismo, e não só do tempo do José Eduardo, que enfrentaram aqui muitos bloqueios. Tem muita gente aqui grande, não é? Que vivem cá já há muitos anos. Não é uma pessoa que vive em meia dúzia de anos, que não é, os senhores têm dito aqui, porque são pessoas essas antigas. É aquilo que muito de vocês não querem ouvir, não é? Quando nós falamos sobre a luta, não é, cívica, não é, do jovem ou dos angolanos aqui na diáspora, nós achamos que, não é, a luta tem sido feita por uma única pessoa, por isso é que eu disse, atenção, não vamos pessoalizar, não é, as lutas essas cívicas, por isso é que nós estamos como estamos, não é? Nós estamos como estamos por causa desse tipo de comportamento, pessoalizar as lutas, não é? Da forma que têm sido feitas essas lutas, é preciso mudar a forma a forma de olharmos, não é? Ainda mais
não é? Sabemos nós que vivemos em uma situação muito complicada para aqueles que ficaram lá em Angola, para aqueles que não conseguem sair, para aqueles que não conseguem se livrar daquele sofrimento, não é? Então é preciso, não é? É preciso que esses tais grandes ativistas, não, em vez de estarem ele fala muito de intriga, mas eu noto no comportamento dele que ele é um dos ativistas mais intriguistas que nós temos aqui, a partir, não só a partir das redes sociais, mas a partir dos grupos. É um dos ativistas, não é? É um dos ativistas que não conseguem separar os assuntos. Quando começarem a aprender a separar os assuntos, não é? Vão ser respeitados tanto quanto, não é, pelo regime, tanto quanto pelos partidos políticos. Quando nós olhamos aqui nas lutas que têm sido feitas por essas figuras ultimamente, não é? Eu gostaria de perguntar a vocês. Quando começaram a fazer quando começamos a dar aqui o grito, não é, sobre a justiça pela Maria, onde é que essas pessoas estiveram? Essas pessoas se fecharam. E ele vem cobrando aqui, não é, o posicionamento da comunidade em Portugal. Ele vem cobrar, não é? Eu gostaria de perguntar, não é, o porquê que o Gans só tem se manifestado ou se manifestou-se somente agora, não é, na questão da Maria, não é? E muitos deles, nós estamos a falar do Cinsa, não é? Nós estamos a falar do Isidro, nós estamos a falar do mais velho ali, William Antonin, não é? O porquê que essas pessoas não se manifestaram, o porquê que essas pessoas não se posicionaram, não é? Quanto à questão do combustível, todo mundo está a sair às garras. Nós temos ali outro assunto de um menino que foi morto em Angola, não é? Que foi morto em Angola. Muitas das pessoas esqueceram-se que existe mais ali um assunto, não é? Que tem a ver com vida, bem-vida, não é? Tem a ver com bem-vida, né? E a forma em que esses ativistas têm falado aqui nas redes sociais, querem fazer parecer que estão a trabalhar em prol da pátria, mas não estão a trabalhar em prol da pátria, estão a trabalhar em prol dos partidos políticos. Quando nós falamos sobre o posicionamento de certos angolanos aqui na comunidade, nós sabemos muito bem que Portugal é um país, não é, que tem uma comunidade grande, mas também temos que deixar claro aqui que a maior parte desses angolanos que fazem parte desta comunidade são pessoas são angolanos esses que têm ligações partidárias, como por exemplo no partido no poder, como por exemplo os partidos da oposição, porque são eles partidos da oposição, independentemente do posicionamento ou de ser um partido novo, muitas das vezes essas pessoas têm ligações. Quando é que as lutas cívicas vão ter importância? Quando os angolanos começarem a perceber, a abrir os olhos para que essa revolução venha acontecer. Não é? Não dependemos de partidos políticos, não dependemos de deputados. Não é? É isso que muitas das vezes esses tais grandes ativistas têm errado, não é? É preciso dar exemplo. Quando, não é, os grandes ativistas não dão exemplo, não é, para a sociedade, nós vamos nos manter mesmo nesses 50 anos, mais 50 anos, não é? Nós estamos a falar de um assunto não é? Um assunto esse que carece bastante atenção. O porquê? Faça essa pergunta, senhor Gangsta, faz essa pergunta, não é? Aquelas pessoas que você sabe, não é? Faz essa pergunta, o porquê que elas não saíram? O porquê que essas pessoas só saem, não é? Quando se resume a manifestações essas que têm a ver com apoio aos partidos ou só saem quando se toca em questões essas de apoiar deputados. O porquê que essas pessoas não saíram? Porque são muitas das pessoas, não é, que não fizeram a mínima
o mínimo esforço para poderem sair pela causa da Maria. Nós estamos a falar de bem-vida, nós estamos a falar dos direitos humanos, nós não estamos a falar dos partidos políticos, nós não estamos a falar para sermos vistos pelos partidos políticos, nem para sermos vistos pelo governo angolano. Então é preciso que as pessoas comecem a despertar. Muitos desses ativistas que ultimamente estão aqui nas redes sociais, estes trabalham exatamente para os partidos políticos, não trabalham minimamente para uma melhoria, não é, de todo o angolano. É isso que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de falar, não é? Muitas das pessoas têm medo de falar porque esses tais grandes ativistas têm bastante seguidores, porque senão os seguidores deles vão nos ofender, porque senão os seguidores deles vão nos abafar, porque senão os seguidores deles vão... Quer dizer... Em vez de prestarmos atenção aos sinais, não, nós ficamos impedidos porque o senhor fulano, o senhor dos anéis, não é, tem bastante seguidor, não é? Nós estamos a falar de uma causa essa justa, nós estamos a falar de mortes e muitas das vezes tem acontecido aqui muitas situações como estas que não passam, não passam aqui nas redes sociais, nem passam nas mídias angolanas, nem muito menos aqui nas mídias portuguesas. Por quê? Porque somos mesmo nós, os angolanos, que temos feito com que essas denúncias não passem. Por quê? Porque quando devem ser feitas denúncias, muitos desses ativistas vêm para abafar os casos. Muitos desses ativistas, não é, encolhem a cauda. Não é? Eu estou a falar aqui no momento em que a Maria, quando se soube que, não é, perdemos uma criança angolana aqui em Portugal de 17 anos, não é? Muitos desses grandes ativistas encolheram as caudas. Não é? Eu gostaria de perguntar, não é, a esses grandes ativistas, não é? A esses grandes ativistas, o porquê que vocês não se posicionaram? Não vamos só falar não vamos só falar aqui dos influencers, não vamos só falar aqui das figuras públicas ou não é? Como é que você... Vamos falar também aqui dos ativistas. O porquê que os ativistas não se posicionaram. Se vocês dizem que vocês são os maiores, vocês fazem acontecer, são vocês que movem as mídias, por que vocês não se movimentaram no momento certo, na hora certa? Não é quando vocês vêm com relato ou relatar a situação da Maria, vocês dizem assim... Muitos dos angolanos ali na comunidade, não é, angolana sediada em Portugal, muitos deles não se movimentaram. Não se movimentaram graças à nossa irmã, eu até nem queria falar o nome dela, a nossa irmã Paloma, não é? Por ela ter se debruçado por esse caso, sim, graças, porque houve pessoas essas que se comoveram, sim, por essa causa, né? Mas tinha que ser os tais grandes ativistas, não é, de renome, que deveriam se posicionar, não é? Não deveriam estar à espera, não é, daquela pessoa, da nossa irmã que vocês têm dito que não é angolana, que se debruçou perante a morte da Maria. Muitas das pessoas trabalharam no silêncio. Muitas das pessoas trabalharam atrás, muitas dessas pessoas, não é, tiveram ali, não é, de uma forma esta, a não fazer muito aparecer, não é, aqui nas mídias, mas muitas das pessoas trabalharam por detrás desse caso da Maria e muitas das pessoas ainda continuam a trabalhar pelo caso da Maria. Parece que não. Se bem que nós já temos tido aqui algumas como é que eu vou dizer? Temos tido aqui já pequenos lives aqui, as pessoas já não estão a falar tanto da Maria, a não ser que não é o dia como é que eu vou dizer, das missas da Maria, não é? Mas isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com a família, é um assunto esse privado da família, nós já não temos nada a ver com isso. O que nós temos a ver aqui é a situação sobre a luta em busca da justiça pela morte da Maria. Isso sim é que nós devemos nos debruçar aqui, não é?
Quando nós falamos sobre a comunidade, não é? Sobre a comunidade, muitas das vezes essas pessoas que estão inseridas aqui na comunidade angolana em Portugal, não é? Têm ligações partidárias, só saem quando se toca em algumas questões essas que os move, não é? Porque têm alguma ligação ali de partidos, tanto quanto na UNITA. Não é? Pergunta-me ainda quantas pessoas resolveram, não é? Quantas pessoas ou quantos jovens esses que têm ligação do partido, esse UNITA, não é, se disponibilizaram para poderem, não é, se solidarizar aqui com o caso da Maria? Zero. Tivemos ali, não é, pessoas essas do Prajá na manifestação. Muitas dessas pessoas que no outro hora saíram em prol do partido político UNITA. Muitas dessas pessoas não apareceram porque eles aparecem quando lhes convém. Eles aparecem para fazer crer que eles estão a lutar por uma sociedade, não é, justa. Eles aparecem para fazer parecer as pessoas que estão ali a lutar por uma causa comum. E muitas das vezes não é isso que acontece. Eles saem somente para não é, apoiar esses partidos políticos. É isso que nós temos visto. Por que não nós falarmos sobre o comportamento de certos ativistas? Por que nós não falamos sobre o posicionamento de certos ativistas? Ou por que eles só saem quando lhes convém? Ou por que quando não é, se apercebem de algumas situações, por que eles não falam? Ou por que se encolhem? O que os faz com que eles não falem no momento? Será que são proibidos a falar sobre certos casos? É isso que também nós temos que fazer perguntas. Temos que perguntar a essas pessoas, não é? Quando nós falamos sobre a comunidade, e ele diz assim: Portugal é um país de uma comunidade vasta, não é? A maior parte dos angolanos apareceram pelo ato de vergonha. É isso que o Gangsta disse. A maior parte dos angolanos que saíram nas manifestações saíram por atos esses de vergonha. Eu gostaria de dizer assim: pelo seu governo, senhor Gangsta, muitos dos angolanos estiveram empenhados nessa manifestação. Muitos dos angolanos estiveram empenhados nesta manifestação, a programar essa manifestação, mas nós não viemos aqui às redes sociais dizer que nós estávamos lá no grupo, né? Quando esses nossos compatriotas, não é, cabo-verdianos, não é, começaram a tentar descredibilizar os angolanos, nós saímos de cena, por quê? Porque tem que haver respeito. Não é? Tem que haver respeito. Quando se trata em um trabalho esse comum, não é, de um determinado grupo, tem que haver respeito, não é, das ideias, tem que respeitar o ponto de vista das pessoas, não é? Cada um estava ali para poder, não é, partilhar um bocadito sobre, não é, a manifestação, para que então nós pudéssemos sair todos juntos nas ruas. Muitos dos mais velhos foram desrespeitados, não é? Que tiveram ali naquele grupo a organizar essa mesma manifestação. Muitos dos mais velhos foram desrespeitados. Muitos dos mais velhos eram tratados como se fossem crianças sem maneiras a se dirigir aos mais velhos, como se fossem pessoas essas que não têm poder de resposta, não é? Por isso é que há 2 semanas atrás eu tive que sair, não é, esperar a manifestação acontecer para depois eu poder falar sobre a falta de respeito que houve contra os mais velhos que tiveram no grupo a tentar mais ou menos contribuir com alguma coisa nessa manifestação. Então não vem cá dizer que não houve angolanos, houve bastantes angolanos. E agora a forma em que o Gangsta quer pessoalizar as manifestações aqui, porque nós, graças e não sei o quê, e quando a fulana sai fora, ninguém apoia, porque ela é uma pessoa que tem estado já há muitos anos não é, nessa andância, no ativismo. Senhor, cresce e aparece. Nós temos aqui mais velhos
não é? Que fizeram, que lutaram, que cansaram. Hoje em dia esses mais velhos têm quantos anos? Uns têm 60, 65, 70, não é? Outros estão cansados, outros ainda resistem. Como o mais velho aqui, o Kota Balongá, ainda resiste, não é? Eu quero dizer assim que o Kota Balongá também está nessa desta mesma outra manifestação que nós, não é? Acabamos de informar aqui nas redes sociais que vai acontecer no dia 18 de julho, não é? Em frente ao consulado angolano, não é? Está lá, temos lá mais velhos esses que começaram nos anos atrás, mais velhos esses que estão também a organizar essa mesma manifestação, mais velhos que se disponibilizaram, tiraram o seu momento, né? Então não vem cá dizer que as lutas aqui em Portugal dependem de uma única pessoa, não é? Temos muita gente que trabalha por detrás disto, temos muita gente, não é? Que por sua vez, muitos deles têm medo de mostrar as suas caras. Os que não têm medo vão mostrando as suas caras, vão falando, mesmo que não seja assim uma mensagem, não é? Uma mensagem que dá o boom, mas tem deixado também o seu ponto de vista, não é? As manifestações aqui, não vamos pensar que, não é, que a manifestação aqui em Portugal só acontece por causa de uma determinada pessoa, não. Existe muita gente que tem feito, não é, de tudo para que as manifestações aqui não morram, não é? Então, a forma em que o senhor Gangsta tem tendência de descredibilizar e pessoalizar as manifestações aqui, não é? Aqui em Portugal, não é? Eu quero dizer que ele está enganado, não é? Pelos vistos, é uma pessoa que não consegue observar, não é, os sinais, não consegue seguir, não é, seguir a onda, não é, das atividades que acontecem, não só aqui em Portugal, mas também em outros pontos do mundo, não é? Quando nós falamos sobre a presença dos angolanos na manifestação, muitos dos angolanos no início, quando nós nos concentramos, cada um estava em determinados pontos, né? Para não chamar muita atenção, as pessoas estavam em determinados pontos, né? Despistando, porque havia já vistoria ali da polícia no terreno, não é? Os manifestantes já teriam chegado e por aí fora, né? No início da concentração não havia ainda muitos, eram poucos angolanos, mas quando começou a se fazer a marcha assim, a maior parte eram angolanos. Não é? Por isso é que muitas das pessoas não prestaram atenção. Os cantos que estavam a ser cantados ali eram angolanos, porque os cabo-verdianos não conseguem seguir a onda dos nossos cantares, não é? Porque nós temos diferenciados cantares, não é? Quando cantamos o hino, então, é que eles viram que, afinal de contas, não tinha poucos angolanos, tinham muitos angolanos que, não é? Muitos deles não se caracterizaram com bandeiras angolanas, não é? Poucos se caracterizaram. O porquê que nós fizemos aquela caracterização de bandeiras, não é, vestidas nos nossos corpos? É para que, quando houvesse conversas como estas, não, as pessoas poderiam saber exatamente que, afinal de contas, não eram só os nossos humanos cabo-verdianos que estavam ali. Tinha, sim, bastante angolanos que se disponibilizaram, não é? Se bem que eles já vinham chegando depois dado o nosso ponto de partida da manifestação, mas houve sim muitos angolanos, não é? O que vocês não viram ali são, não é, as tais figuras públicas, os tais influencers, os tais, como é que se diz, as pessoas de status social que vocês tratam eles de sei lá, não é? São aquelas pessoas que não apareceram, mas de resto apareceu sim bastante angolanos, não é? Só faz falta, digo eu, só fez falta quem esteve lá,
Quem não esteve lá não fez falta nenhuma. Então nós temos que aprender que as manifestações não são delegadas por uma pessoa. Nós temos que aprender que as lutas não são privatizadas. Nós temos que aprender que as lutas são abertas para todos, para quem quiser participar, não é? Quem tiver tempo de participar, venha participar. Quem não tiver tempo também, ngongojé, porque nós temos que aprender a defender os nossos direitos. E quando nós falamos sobre as lutas cívicas, não estamos só a falar sobre, não é, sobre Angola, nós estamos a falar também a forma em que nós temos, não é, nos deparado com certos assuntos aqui que se vive aqui em Portugal, não é? Nós estamos a falar dos direitos humanos, nós não estamos a falar de partidos políticos. Nós temos que deixar essa manha de defender partidos políticos, nós temos que deixar dessa manha de defender políticos, porque nós queremos fazer bonito, não é? Muitos desses ativistas querem fazer bonito, defender partidos políticos, não é? Sabemos muito bem que esse mesmo ativista, o Senhor dos Anéis, não é? O que ele fez nesses anos todos é defender partido político, não é? É defender deputados, não é? É defender cerradamente, não é? Atacando também certas pessoas por terem criticado esses partidos ou esse partido da oposição, não é? Será que nós também em 2022 nós também não tivemos a apoiar esse mesmo partido? Nós também tivemos a apoiar esses mesmos partidos. Nós tivemos a apoiar o projeto Frente Patriótica Unida. Nós apoiamos cerradamente. Então é preciso que certos ativistas acordem, deixarem de estar pendurados nos partidos políticos. Quando deixarem de estarem pendurados a depender de partidos políticos, aí sim nós vamos fazer uma luta séria, organizada, não é? Uma luta, não é? Uma luta verdadeira, no verdadeiro sentido. É isso que vos falta, não é? Nós, quando falamos sobre as comunidades, nós sabemos muito bem que a maior parte, não é, daqueles que saem fora aqui nas manifestações, estou a falar em termos esses quando se toca em manifestações essas, não é? Em manifestações essas de certas figuras aí, não é? São pessoas essas que falam, não é, pelos partidos, não falam pelas causas essas sociais, não falam pelas causas essas humanas, falam defendendo deputado A, deputado B, presidente X, presidente assado, não é? E muitas dessas pessoas acabam por perder, não é? Não é? Como é que eu vou dizer? Muitas dessas pessoas acabam por se perder. Por quê? Porque eles não estão ali para defender a nação, estão ali para defender pessoa, não é? Estão aí para defender os partidos políticos, estão ali para defender o presidente do partido X, não é? É tal e qual aquilo que, não é, os militantes do partido no poder faz, é tal qual aquilo que os militantes, os simpatizantes, amigos que defendem o partido UNITA fazem, não é? Quando se toca a esses assuntos que têm a ver com os direitos humanos ou com, não é, bem-vida, não é? Eles estão quietos, não é? Eles se puxam o pé, eles fingem que nada está a acontecer. Se eu me lembro aqui quando estava a falar aqui do assunto da Maria, o Cinsa estava a falar de um outro tema. O Cinsa ficou ali durante uns dias sem falar sobre o tema Maria. Ele nem abriu a boca no tema sobre a Maria, não é? Consegui também encontrar ali algumas lives que foram feitas ali, não é, em certos programas onde estava o Isidro. O Isidro em momento nenhum conseguiu abrir a boca para falar sobre o caso Maria, não é? E são esses que são considerados grandes, que poderão fazer mudança no país, não é? São esses que são considerados os que movem a sociedade. Esses no fundo não movem sociedade nenhuma. O que eles fazem aqui é mostrar aos partidos políticos o quanto eles dominam as redes sociais, o quanto eles estão ali para poderem ser vistos, não é? E é mais ou menos isso. Falamos aqui, não é, em Londres, na Inglaterra, no caso da situação da Maria, o que aconteceu? Né? Vimos ali pessoas essas que saíram, disponibilizaram-se para sair fora, né, em prol da justiça pela Maria, não é? Como o Alfa saiu, o Mastengola Vuz saiu, não é?
como é que o Gica saiu, o Malundo saiu, pessoas essas que grandes, que eu considero também grandes, essas pessoas saíram, se disponibilizaram na Inglaterra, saíram, não é? Fizeram questão de solidarizar-se pela causa da Maria, e não só, não é? Mesmo bem há pouco tempo eu fiz questão de, não é? Fiz questão de informar a algumas determinadas pessoas da Inglaterra que nós vamos sair novamente, não é? Para uma manifestação no dia 18, não é? Onde os manos fez questão de trabalhar no flyer que está aqui a girar, não é? Disponibilizou-se para participar em termos esses de trabalhos esses de base, fazer um flyer para que nós possamos então partilhar aqui nas redes, que é o mano Celton, não é? Fez questão, ele está nesse grupo ali do Comando Central, não é? Eu posso falar, eu já fiz parte desse tal Comando Central, não é? Se esse Comando Central mesmo funcionasse para o bem de todos os angolanos, não é? Nós já teríamos, não é? Conseguido aqui algumas, não é? Conseguido aqui desbloquear aqui alguns entraves aqui contra o partido no poder. Enquanto esses ativistas não mudarem a forma de lutar ou a forma de fazer as lutas, nós vamos ir, como ele disse bem aqui o senhor Gansa, nós vamos ir mais 50 anos, ou então em 2027 nós vamos nos manter sempre na mesma situação, né? Então é preciso mudar a forma de lutar, é preciso mudar o roteiro, não é, das lutas, é preciso que os grupos, não é, deem abertura para que haja partilha de ideias, não é, independentemente do tempo, não é, dessa pessoa, não é, no ativismo, não é. É preciso mudar o conceito de pensar sobre essas pessoas que estão a chegar agora no ativismo, não é? Porque nós estamos muitas dessas pessoas pensam que fazer o ativismo não é se atacar diretamente, não é? Muitas dessas pessoas acham que quando nós trouxemos alguns temas para, não é para se ofender diretamente. Não, isso não vale. Não, é preciso que o ativismo angolano tenha maturidade, é preciso que esses grandes ativistas começam a ter maturidade em termos esses, não é, de organizar-se nos casos esses ou nas questões essas cívicas, porque muitos deles perdem muito tempo, muitos deles perdem mais muito tempo, não é, a se atacar diretamente e no fundo não fazem nada. Como é que vão ser respeitados? Como é que vão ser vistos como grandes ativistas se os mesmos não conseguem rebater os temas, os mesmos não conseguem debater sem que passam em ofensas diretas? Como é que essas pessoas vão começar a aprender a fazer o ativismo? Não é? Nós angolanos ainda precisamos de aprender a fazer o ativismo, parece que não é? Nós temos um déficit, em termos esses do ativismo que precisa fazer aqui uma pequena reforma, precisa de uma reforma. Como é que se faz o ativismo? Nós falamos tanto da organização, não é? Falamos tanto da organização dos cabo-verdianos, dos guineenses e por aí fora, não é? Estão a ver como é que muitos dos ativistas guineenses estão a funcionar ultimamente contra os seus governantes, não é? Eles não estão a trabalhar em círculos esses fechados, não é? Eles estão a fazer os trabalhos abertamente para que as pessoas saibam que eles estão ali para defender a pátria, para que as pessoas saibam que, não é, eles estão ali, não é, em caso esse, não é, de situação essa complicada, eles estarão ali para dar voz àqueles que não têm voz. Eles não estão ali para escolher quem vai fazer parte deste grupo, quem não vai, quem fala com fulano, quem não fala com fulano. Quer dizer, em vez de nós nos aplicarmos, não é, nós os angolanos, ainda não estou a me aplicar aqui como ativista, eu me aplico como defensora essa dos direitos humanos, não é?
enquanto esses grandes ativistas não começarem a mudar a forma de lutar ou de fazer as suas lutas, nós vamos ficar mais 50 anos aqui, não é? Só gritando nas redes sociais, não é? Quando nós falamos sobre a saída dos angolanos aqui, não é? Ele diz aqui que os angolanos apareceram pelo ato esse de vergonha, não é? O porquê que na altura os senhores não se posicionaram? O porquê que os senhores na altura, no momento, não saíram? Sabemos nós que vocês também já não estão em Angola. Sabemos nós que vocês vivem fora, não é? O que é que os faz com que vocês não saiam fora? O que é que os faz com que vocês não se posicionem, não se juntem aos outros? Será que vocês não é, são mais importantes que os outros? Não é? As lutas não devem ser só feitas aqui nas redes sociais. As lutas, não é? As lutas devem ser feitas de várias formas, não é? Quando nós falamos sobre liderança, por isso é que nós temos muito déficit na liderança, não é? Quem são as pessoas que a gente pode confiar em termos esses de liderança? Não é? O posicionamento, como é que essa pessoa tem se posicionado perante as redes sociais? Não é? Como é que essa pessoa tem se posicionado perante os grupos do WhatsApp? Sabemos nós que existem muitos grupos do WhatsApp. Não é? O que esses grupos, não é, que esses líderes de grupo do WhatsApp têm feito para que esse cenário venha a mudar, não é? Deixa aqui atender aqui uma coisa aqui do TikTok. Já está. Não é? O porquê que as lutas não têm tido êxito? Não é? Façam perguntas como estas. Não é? Façam perguntas como essa, não tenham medo. Se nós falarmos aqui sobre o fulano, nós vamos ser bloqueados. Se nós falarmos aqui sobre o posicionamento do fulano, nós vamos ser expulsos dos grupos, não é? E eu não tenho esse medo, porque eu até já não participo em vários grupos do WhatsApp, porque não acrescenta, não me aquecem e não acrescentam nada, não é? Não se aprende nada dentro desses grupos do WhatsApp. Mas que tal mudarem a forma de fazerem as lutas dentro desses grupos do WhatsApp, deixarem de se atacar mais e meterem em prática as coisas como deveriam ser feitas. Que tal também deixarem de ser dependentes dos partidos políticos? Que tal também deixarem de seguir os outros? Porque o meu amigo está nesse grupo, por isso é que eu vou fazer questão de estar aqui. Não é? Por isso é que eu costumo dizer assim, quando nós estamos em determinadas atividades, nós não temos que estar ali por causa do fulano, não é? Nós não temos que seguir a bala, porque seguindo a bala você, não é? Por isso é que muitas das pessoas são descortadas, não é? São descortados muitas das vezes, não é? São deslimitados, não é? Aquilo que eles deveriam falar não conseguem falar, porque senão vão ferir sensibilidade do amigo, não é? É como o trabalho. No trabalho nós não podemos considerar os colegas como amigos, somos colegas de trabalho, não amigos. Não é? Por isso é que nós temos confundido aqui alguns contactos aqui de colegas, confundimos que os nossos colegas são amigos, não é? Aprendam a trabalhar, não é? De modo organizado, não é? Quando nós queremos fazer parte de um grupo, não é? Nós não temos que seguir o amigo, nós não temos que nós não temos que satisfazer a vontade do amigo, não é? É como um ativista quando escolhe defender partido, essa pessoa acaba por estar limitado. É isso que nós temos acompanhado aqui, muitos deles estão limitados, muitos deles não conseguem se livrar, muitos deles não conseguem, não é, explanar devidamente as suas críticas, porque senão vão sofrer alguma represália, não é, perante, não é, as figuras essas que eles apoiam. Nós estamos a falar de lutas essas cívicas. Nós estamos a falar aqui sobre o posicionamento de alguns ativistas que se dizem os grandes. Sabemos muito bem que noutra hora também tivemos aqui mais velhos esses que lutavam para que
houvesse melhoria naquele país. Até os dias de hoje, muitos deles têm 60 anos, 65, não é 50 e tal, muitos deles estamos aqui, não é? Já mencionei aqui o nome de um dos nossos manos que já está cá nessas lutas há muito tempo. Mas há muito tempo, não é? Nosso mais velho, nosso cota, não é? Fez questão também de se juntar aqui a nós patada, não é? Na manifestação do dia 18, não é? Então é preciso que, não é? Que mudem a forma de olhar as lutas cívicas. Não pessoalizem as lutas cívicas, não é? Porque até nós sabemos que, não é, temos muita gente que deu a cara, não é? Temos muita gente que deu a cara aqui nas manifestações, mas muitos deles saem em prol dos partidos políticos, muitos deles não saem em prol de causas justas, causas essas que têm a ver com a vida. Muitos deles não fazem isso, e eu conheço muito bem essas pessoas. Eu partilhei ideias com essas pessoas, eu estive no meio dessas pessoas, não é? E consegui analisar muito bem que essas pessoas não estão aqui porque, não é, defendem a pátria ou querem ver uma melhoria, não é, no nosso país, mas sim querem que tenham abertura dentro dos partidos políticos. Muitos deles fazem isso. Mas nós também queremos estar aqui para poder abrir a mente de certos angolanos que, não é, para que haja melhoria no nosso país, não é preciso nós, não é, entrarmos nos partidos políticos, porque ultimamente, hoje em dia, está na moda defender partido político, defender político, não é? É a única via, ou é a única salvação, não é? Isto tem a ver também com a mentalidade, né? Com a mentalidade. Quando nós falamos aqui sobre o posicionamento dos angolanos, não é? Ele também fez questão de dizer que os angolanos não deveriam esperar a ajuda de Deus. Sim, não deveriam esperar a ajuda de Deus, mas mesmo assim não deixou de chamar burro também os próprios angolanos, não é? E a maior parte dos angolanos só agem deste modo. Por quê? Porque são esses mesmos ativistas que fazem com que a mente dos angolanos fique confuso. Porque eles não conseguem explicar, não é, a esses angolanos que eles defendem partidos políticos, não defendem, não é, as causas sociais, não defendem a pátria. Eles não conseguem se desvincular, não é, desses mesmos partidos, né? Como é que nós, os angolanos, não ficamos confusos quando olhamos a essas figuras? Nós ficamos confusos, às vezes nós nos perguntamos, então, como é que nós vamos ter melhoria no país? Não é? Ou por que esses ativistas continuam a estar vinculados nos partidos políticos? Já é hora dos ativistas angolanos mudarem a forma de fazer luta. Fazer luta não significa, não é, a tua luta não deve ser vista como uma forma de angariar algum interesse dentro do partido político, porque muitos esperam isso. Em 2027 nós vamos ver o que vai acontecer. Muitos deles tiveram em certas listas esses, não é, a candidato, não é, a cadeiras aí na Assembleia da República Angolana. Muitos deles estiveram nas listas, não é? Muitos deles, até os dias de hoje, por isso é que muitos deles defendem cerradamente os partidos políticos. Por quê? Porque eles têm ligações. Eles estão à espera de algo em troca desses partidos políticos, não é? Por isso é que nós temos uma sociedade civil fraca, não é? Por isso é que nós temos lutas essas fracassadas, não é? Os que deveriam dar exemplo não dão exemplo para a sociedade. Os que deveriam dar exemplo para os mais novos ativistas não conseguem dar exemplo, não é? Quando nós falamos sobre as lutas cívicas, é preciso mudar o formato. É preciso que os mesmos também mudem a forma de pensar, que um ativista não tem que estar dependente do partido político, um ativista não tem que estar dependente dos líderes partidários,
um ativista deve estar livre dos seus ideais. Por isso é que nós temos ativistas esses praticamente que não conseguem se manifestar em momentos esses que deveriam ser manifestados, não é? Nós estamos a falar do ativismo angolano. Nós estamos a falar, não é, do Senhor dos Anéis, não é? Gravem bem que a partir de hoje o nome dele é Senhor dos Anéis, não é? Este senhor que deveria dar exemplo, não é? É o mesmo senhor que consegue ao mesmo tempo faltar com respeito aqui do povo angolano, é o mesmo senhor que também tenta descredibilizar aqui, não é, a mesma comunidade angolana, não é? É só para dizer o quê? O porquê que eu fiz essa live? Eu fiz essa live para deixar claro que a maior parte dos que estavam ali na manifestação eram angolanos, não é? Eram angolanos. A maior parte das filas, não é, que tiveram ali à frente, não é, a entoar os cânticos angolanos, não é, o hino nacional angolano, são angolanos, não eram cabo-verdianos, porque até quando começaram a entoar os nossos cantos, não, eles estavam chateados, eles não queriam, não é? Quando entoamos o hino nacional, eles também, quer dizer o que? Quer dizer que eles estavam a ver que não estavam a ser bem vistos, não é? Então é preciso dizer que tivemos sim angolanos esses do bem, angolanos esses angolanos esses normais, não é, sem praticamente ligações essas partidárias ali, não é? Mas para te dizer assim, a maior parte dos que saem às ruas, que você próprio diz que tem feito aqui as lutas, a maior parte deles só saem quando a situação tem a ver com partidos políticos. Então, nós temos que começar a deixar de, não é, induzir as pessoas que as manifestações só são feitas, não é, por uma determinada pessoa. Não, tem muita gente que faz manifestação, muitos deles fazem manifestações essas, não é, particulares, não é? É aquilo que eu queria dizer aqui também, quanto à questão aqui do posicionamento não é, como é que se diz, da elite angolana. A maior parte da elite angolana saiu porque havia mídias em todo lado, né? Como a manifestação que aconteceu ali do Aldair, praticamente todas as mídias portuguesas estavam nas ruas, então por isso é que eles saíram, porque eles são como se fosse aquele abutre, quando sente o cheiro de carne, todos eles saem fora, não é? E a maior parte dos angolanos, a maior parte dos angolanos que estiveram aí são angolanos esses comuns, não tem nada a ver com partidos políticos, não tem nada a ver com os que defendem partidos políticos, não tem nada ligações nenhuma com os partidos políticos. Então é bom dizer ao senhor Gangsta para não tirar precipitações erradas com relação ao posicionamento dos angolanos aqui em Portugal, não é? Quem faz a comunidade somos nós, e somos nós que temos que incentivar para que essa comunidade saia do aconchego. Somos nós que temos que fazer com que essa comunidade, não é, venha participar em termos esses, não é, de manifestação. Nós temos que chamar, nós temos que convidar, nós temos que informar. Muitas das vezes as manifestações não têm sido bem informadas. Muitas das vezes, não é, certas pessoas que organizam a manifestação acham que as manifestações devem ser monopolizadas, e é isso que os demais, que se dizem os grandes, têm feito: monopolizar as manifestações. Monopolizar as manifestações. E isso está errado. Independentemente do tempo de cada indivíduo no ativismo, não é? É preciso que deem abertura para que os outros também possam, não é, participar. Repito, as manifestações não devem ser monopolizadas como têm sido feitas. E muitas das vezes, sem esquecer aqui, muitas das vezes, certas manifestações, quando são
quando são programadas, muitas das vezes são esses grandes ativistas que fazem boicote das manifestações. Muitas das vezes, quantas vezes nós preparamos ou organizamos manifestações e nesse grupo do Comando Central, não é? Eles organizam pessoas essas para contrariar ou para mudar a informação, não é? É aquilo que aconteceu no ano passado na manifestação que foi em prol dos ativistas que estavam presos, que também incluímos aí a Net Narrada, não é? Muitos desses tais que se dizem grande, não é? Muitos dos amigos deles participaram na planificação da manifestação e faziam questão de meter informações essas que não tinham nada a ver com a data, não é? Quer dizer, nós íamos nos manifestar não é? No dia 16, se eu me lembro, se é dezembro, uma coisa assim, foi dezembro passado, não é? Íamos nos manifestar em dezembro, no dia 16, em prol dos direitos humanos também, não é? Dos manos que estiveram presos em Angola, não é? E saiu um grupo de pessoas, não é? Não é? Que também estavam na planificação da mesma manifestação, que foram dar outra informação e publicaram a manifestação, que a manifestação ia decorrer no dia 22. Soubemos nós que no dia 22 de dezembro a embaixada e o consulado estaria fechado, a não ser que nós poderíamos somente fazer essa manifestação no dia 16. Não é? Fomos ver, não é, as informações deturpada, não é, desta mesma manifestação que poderia decorrer no dia 20 ou no dia 22, na página da UNITA. E quem são essas pessoas que fizeram questão de deturpar essa mensagem? São pessoas essas que apoiam, não é, a própria UNITA, não é? Eu fiz questão de tirar um print na página da UNITA, não é? E levar esse print na mesma reunião onde nós estávamos a planejar essa mesma manifestação, não é? Muitas das pessoas ficaram de queixo caído, por quê? Porque eram pessoas essas que boicotavam essa data, não é? Que não queriam de qualquer forma que essa manifestação saísse, porque nós não poderíamos sair, e isso, não é, estava-se a debater no próprio grupo, não é, do Comando Central, não é, fazerem de tudo a falarem que essa manifestação não pode sair, essa manifestação só poderia sair caso fosse eles a organizar. Por isso é que eu estou a falar sobre a monopolização das manifestações. Não é? Muitos desses que se dizem grandes ativistas são os grandes malandros, são os grandes, não é, malfeitores nesse caso, não é? O porquê, eu pergunto novamente o porquê que quando começou a se falar do assunto Maria, porquê que essas pessoas não se posicionaram, não é? O porquê que essas figuras que se dizem grandes figuras não saíram, não é? Na Inglaterra, o Isidro, porquê que não saiu, não é? Os demais, não é? O Cinza, porquê que não saiu, sabendo que já vive em um país onde a liberdade de expressão, não é, funciona, não é? Onde as pessoas conseguem, não é, defender os seus direitos, por que não saíram, por que não falaram nas suas páginas, ou por que se abstiveram, não é, com relação aqui ao caso da Maria, por que não falaram? Não falaram por quê? O porquê que ultimamente estão a trazer esse caso da Maria por cima do tema esse do aumento do combustível? Nós estamos a falar sobre justiça. Nós estamos a falar sobre a morte de alguém. Nós estamos a falar de vida ou morte. Nós não estamos a falar de combustível ainda. Não é? Quer dizer, eles estão a trazer esse assunto para misturar. São assuntos esses que não devem ser misturados. Não é? Assuntos esses que não devem ser misturados quando se fala sobre morte. Nós não temos que misturar. Não é? O porquê que esses tais grandes ativistas não saíram no momento certo, na hora certa, não falaram, não se posicionaram. Por quê? O que os fez com que eles calassem, né?
Quando o nosso irmão da Guiné diz que não é, diz que a maior parte dos angolanos, não é, a maior parte dos que deveriam sair não saíram, criticando diretamente, não é? Acharam que aquilo foi como se fosse um insulto. Não foi um insulto. Não foi um insulto. Porque ele notou, porque aqueles que se dizem os grandes não se posicionaram. O porquê que não se posicionaram? Se está-se a falar de um assunto esse de vida ou morte, o porquê que essas pessoas não se preocuparam? Não é? Ou porquê que essas pessoas só saem quando se toca, não, em defender Adalberto, em defender partido político, em defender deputado? Não é? Qual é o interesse dessas pessoas? Qual é o interesse dessas pessoas? Nós não estamos errados. Nós ainda temos pessoas atentas aos sinais aqui, em termos desses, de posicionamento desses ativistas. Isto não podes ver como um ataque, mas tens que ver como uma crítica. Uma crítica essa que o senhor Gangsta deve saber que, não é? Deve deixar um bocadinho esse lado de birra, porque é muita birra nas redes sociais, não é? Quando fala aí de que a maior parte dos que estão aqui nesse círculo não é, das questões cívicas, não é? Muitas das vezes tem tendência de fazer intrigas ou sei lá o quê, não é? Muitas das vezes, não é? Muitos desses participantes do Comando Central, não é? Têm feito um papel aí como uma espécie de fofoqueiros, não é? De pessoas essas mal informadas, não é? É mais ataques a esses pessoais, saber como é que aquela pessoa vive, se aquela pessoa vive com quem é a mulher dele, quem é o marido dele, como é que ela... Quer dizer, são essas coisas que se debate, não é? Os debates não devem ser virados diretamente para ofensas esses, ofender a mãe do fulano, porque você não consegue debater, porque você não consegue explanar o seu ponto de vista, não é? Mudem um bocadinho essa retórica, porque está a ser cansativo. Nós já fizemos parte desses grupos, não é? Os que têm... Não é, como é que eu vou dizer? As pessoas mais atentas conseguiram perceber exatamente que não é isso que eu quero. Eu não vou participar num grupo que não desenvolve a mentalidade, não desenvolve a forma de atuar em termos esses cívicos. Há certos grupos que não acrescentam, não é? Não acrescentam nada para a vida de certos jovens. Tem atrasado também aqui a mentalidade de certos jovens, né? Porque não mudarem a forma, não é, de fazer o ativismo. Mudem a forma de fazer o ativismo, não é? Mudem a forma de fazer o ativismo. E aquilo que eu já falei aqui no que diz respeito aqui na questão aqui da participação de vários membros aqui, de vários angolanos em certas manifestações, muitos deles só saem mesmo por partido político, não mudam, não aprendem, não é? Porque não aprender com outros povos, muitos deles não saem para partido político, muitos deles conseguem, não é? Conseguem se fazer ouvir, não é? Muitos deles são respeitados como grandes ativistas, não é? Muitos deles conseguem mais ou menos se reencontrar, e muitos desses nossos ativistas não conseguem se reencontrar. Por quê? Porque são dependentes de partidos políticos. São dependentes, porque muitos deles não conseguem subsair sem que estejam ligados no embigo do partido A, B, C, D, E, F, G, H. É isso que acontece, não é? Por que não? Porque não mudarmos a forma? Porque não mudarmos a forma de olhar nas lutas cívicas? Porque não nos desligarmos um bocadinho dos partidos políticos? Não é isso que vocês não gostam de ouvir?
é aquilo que eu já teria dito com relação aqui a o ponto de vista do senhor Gangsta dizer que não é, não é que as manifestações têm sido lideradas por pessoas essas já antigas no país. No país, quem está 4 anos, 5 anos já é antiga no país, não é? Para que essa pessoa possa chegar no meio século, já estou a ultrapassar o meio século não é, de estar nesse país, não é? Me deixa assim um bocadito, não é? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Não é? Muitos desses nossos mais velhos já têm 50 e tal anos, 50 e tal anos, já estão cansados, mas não deixam de nos soprar aqui na orelha, nós já estamos cansados, mas não, olha, se houver alguma coisa, não é? Nos diga alguma coisa, para ver se a gente também possa participar, dar uma forçazinha, não é? São mais velhos que estão aqui, já há mais de não sei quantos anos, como Cotabanga, não é? Aí sim posso considerar um dos mais, os que estão mais antigos aqui como ativista S, não é, que tem feito seu trabalho, porque ela é um dos considerados, não é, como o tempo em que uns dos ativistas também resolveram vir para Portugal, não é? Né? E fizeram manifestação, muitos deles no tempo dos 15 mais 2, muitos deles conseguiram, não é, interceptar ali, não é, o consulado, a embaixada, na altura era a embaixada, não era o consulado, né? Então é preciso começarmos a botar aqui as nossas ideias bem assentes na terra. Existem aqui muitos mais velhos aqui que estão cansados, muitos mais velhos, eles só nos dizem assim, força, vocês estão aí, força, nós já tivemos aqui, já fizemos o nosso trabalho, não é? Já lá se foi, no tempo do José Eduardo, eles falam, no tempo do José Eduardo, nós éramos, na altura, eu digo mais, na altura aqui, não é? Na altura aqui tinha o poder de te agarrar, não é? Te meter fechado dentro da embaixada, te surrarem, te meterem de volta num carro, não é? Acelerando, não é? Te meterem na pangola, não é? Temos aqui história de grandes senhores que apanharam surra, que foram fechados, senhores esses que faziam as suas atividades, essas, não é? Aqui no consulado, não é? Muitos deles foram surrados, não é? Dentro da embaixada, muitos deles, não é? Até os dias de hoje têm sequela, não é? Não são os que estão a vir 4 anos, 3 anos agora, já são considerados aqui os grandes, os que fazem acontecer. Deixa disso, senhor Gangsta, deixa disso, muda a forma de tu fazeres o ativismo, não é? Já estás fora do país, já podes sair um bocadinho do bunker, não é, para poderes fazerem o seu ativismo, não é? Planificar, não é? Ter ali não é? Sair da teoria e meter em prática, porque também isso cansa, fazer esse tipo de ativismo também cansa, porque sabemos muito bem que tu tens público, mas é preciso você saber exatamente, não é? Fazer exatamente ou cativar o seu público para que no futuro então não seja, não é, um esforço esse não bem aceito, porque nós estamos aqui a falar, não é, a forma em que, não é, eu estou aqui a falar a forma em que o senhor Gangsta tentou fazer passar que a maior parte dos angolanos aqui saíram por ato de vergonha. Não, a maior parte dos angolanos não saíram por ato de vergonha, porque nós estivemos ali na planificação, nós estivemos ali no grupo de reunião, né? Nós tivemos, antes mesmo das pessoas pensarem que iam fazer manifestação, não é? Algumas certas pessoas também estavam lá mesmo no grupo, né? Estavam lá no grupo, não é? Por isso que eu teria deixado uma mensagem no grupo: eu só vou poder participar ou contribuir com alguma coisa caso houvesse uma manifestação. Caso não houvesse, eu não estaria a me disponibilizar para estar no grupo, não é? E fizemos questão de criar esse grupo de emergência, onde teve também o nosso grande
ativista que é o Sacadinti, que também esteve lá no grupo, não é? Tivemos N figuras aqui que não é? Pós a situação da Maria surgir aqui nas redes sociais, nós fizemos questão de criar o grupo de emergência, plano de emergência. Sabem o que é plano de emergência? Isso é para aqueles que sabem exatamente o porquê que serve um grupo de plano de emergência, não é? Em casos como esses, casos extremo, devido à morte, podemos ou não sair, o que é que nós vamos fazer para que as autoridades não é, saibam que nós estamos aqui como sociedade, como não é, povos. Por isso é que nós estamos aqui novamente. Nós vamos sair novamente no dia 18, não é, deste mês, não é, vamos estar não é, concentrado na embaixada, em frente ao consulado de Angola em Lisboa, não é? Depois, posteriormente, vamos a caminho de uma vigília, não é? Que vai ser, não é? Não importa o número de pessoas, o que importa aqui é a mensagem que vai ser transmitida no momento. Então é preciso que as pessoas, não é? É preciso que as pessoas, não é, façam, não é? É preciso que as pessoas venham participar, não esperem o teu amigo, não é? Não esperam se o teu amigo vai participar, não, faça, não é? Faça do jeito que você sabe fazer, não depende de amigo, porque se o meu amigo não estiver ali, eu não vou. Não, nós não precisamos de amigos aí, nós precisamos de pessoas essas determinadas, precisamos de pessoas essas que querem contribuir, não é? Pela causa, não é? Pela justiça. Nós estamos a falar de justiça, nós não estamos a falar de partidos políticos, não estamos a falar. Então é preciso que vocês, os ativistas, os grandes, venham se posicionar, não é? Tenham vergonha quando nós queremos fazer assim alguma coisa para atingir outras pessoas, não é? A comunidade é vasta e sabemos muito bem que, não é, várias associações que existem aqui são CAPs do MPLA, e não só, várias, como é que se diz aqui também, não é? Vários espaços também que existem aqui também são direcionados ao Partido UNITA, não é? É como se fosse também um CAP, não é? Que temos aqui o CAP dos que governam e temos também aqui os CAPs dos que não governam, fazem parte da oposição, não é? E é isso, não é? O que é que muda aqui? Não muda nada. Quando nós olhamos aqui nas instituições não é, localizadas aqui, não é, de partidos políticos, tanto quanto da oposição, tanto quanto daqueles que desgovernam, é tal qual, podemos até, o que muda é a cor, é tudo CAP, é tudo CAP. Quando se toca nas questões essas de morte, esses não saem. Eles precisam de um aval do partido. Eles precisam aparecer em nome do partido. Não é? É aquilo que teriam feito no momento em que não fomos apoiar ali a manifestação em prol das causas essas de Moçambique. Muitos deles saíram por ali a confundir com as bandeiras partidárias do Partido UNITA. E eu pergunto, onde é que estão essas pessoas? O senhor Gangsta já perguntou onde é que estão essas pessoas que saíram no Mondlane, não é? No Mondlane, essas pessoas estão aonde? Eu pergunto a essas pessoas, o porquê que essas pessoas não saíram? Porquê que essas pessoas não se disponibilizaram? Se nós estamos a falar do caso da Maria, de uma menina angolana, nós estamos a falar de uma menina angolana. Nós estamos a falar de uma criança angolana. Porquê que não se despiram das vestes dos partidos políticos para poderem, não é, fazer uma pequena representatividade, não é, perante essa situação da Maria? O que é que os impediu? Porque nós soubemos que todos vocês calaram as bocas. Nós soubemos que todos vocês que dizem-se que os grandes ativistas, todos vocês calaram a boca. Estão a abrir a boca depois daqui da onda da manifestação não é, do combustível. Vocês estão a abrir a boca agora, porque vos convém. Porque vos convém. Quando não vos convém, vocês estão quietos.
Então não venham cá, não é? É mais ou menos isso que eu queria dizer, que esclarecer ou clarificar a mente do senhor Gangsta que a maior parte que estavam ali eram angolanos, sim. A maior parte dos que estavam ali, e muitos deles estiveram na organização, não precisaram vestir camisolas essas para dizer que estavam na organização. Como muito de nós recusamos meter camisolas para não fazer passar que estávamos todos na organização. Então não venham cá tentar confundir a mente dos angolanos. Nós ainda temos angolanos esses que simpatizaram pela causa da Maria, saíram. Há muitos que não têm sorte, não têm sorte. Muitos dos angolanos morreram aqui, não tiveram sorte de ter pessoas que saíssem para se manifestar. Muitas dessas pessoas morreram como se foram enterrados como se fossem indigentes. Parece que não, mas isso aconteceu. Estou a falar dos que morreram aqui, que o governo limpou as mãos, não queria saber, não é? Mas foram os próprios governantes que enviaram aqui essas pessoas para fazer tratamento. Eu pergunto, quem de vocês saiu às ruas? Quem de vocês deu sequência a esse tema? Ou a essas causas? Quem de vocês quis dar a cara, pensavam que nós éramos malucos quando nós fomos fazer alguma vigília em frente ao consulado, dormir em frente ao consulado? Éramos considerados malucos, não tínhamos nada a fazer. Hoje em dia, não é? É aquilo que se está a ver, não é? Quem são os que defendem partidos, quem são os que não defendem partido? E muitos de vocês que defendem partidos estão a ficar decepcionados. Estão a ficar decepcionados porque com o vosso partido. O porquê que vocês estão a ficar decepcionados? Se vocês lutam cerradamente para defender partidos, se vocês defendem profundamente os vossos deputados, será que é esse tipo de luta que nós queremos? Será que é esse tipo de posicionamento que nós queremos? São coisas que, às vezes, calado tu estás bonito. Às vezes, calado, tu ficas muito bonito. Em vez de sair a bombardear tudo que é sítio, não, ficas bem bonitinho. Às vezes, assim, no silêncio, como você mesmo diz, só vai ser atacado quando você voltar novamente a falar alguma coisa. Aqui eu não estou a atacar, aqui eu estou a falar de uma coisa vivida. Uma coisa que eu participei, uma coisa... Não só eu, mas os outros participaram. Poderia ter, se eu tivesse permissão para falar aqui os nomes das pessoas que participaram nessa manifestação. São pessoas essas que tiveram que deixar as suas famílias, bebês pequenos. Tivemos pessoas com bebês pequenos, não é? Que decidiram, não é, ficar horas e horas nas reuniões para poder não é, chegar a uma conclusão de saber qual é a hora que ia começar a manifestação, o que é que nós íamos fazer, como é que nós íamos sair, o que é que... Está a entender? São pessoas essas que estiveram ali incansavelmente. Muitos deles mais velhos, já com 50 e tal anos, estiveram ali. Muitos deles mais velhos, 50 e tal, já quase 60, estiveram ali empenhados. Então não fala aquilo que você não sabe. Não venha tentar descredibilizar as pessoas que estavam ali porque saíram por ato esse de vergonha. Muitos deles não saíram por ato esse de vergonha. Quem deveriam sair por ato esses de vergonha são a elite angolana. A elite, sabe o que é a elite? Porque você está lá no mesmo grupo com essas tais elites. Tanto quanto do partido que está no poder, tanto quanto dos que não governam, né? Tanto quanto dos partidos esses da oposição, vocês estão lá no mesmo grupo.
As pessoas que deveriam sair por ato de vergonha ou que poderiam ser consideradas essas pessoas que saíram por ato esse de vergonha, não saíram fora. A elite, as tais elite de pouca vergonha que se dizem ali, são homens da elite e mulheres da elite. Muitos deles não saíram, os tais jornalistas, o que vocês têm venerado, não é? Os que vocês veneram, ninguém saiu. Ninguém saiu. Nem os secretários dos partidos que não governam, nem os secretários dos partidos que governam, nem os que não, dos capes, dos mini-capes, ninguém saiu. Nem aqueles que se dizem os tais, né, que comandam e desmandam e fazem nas redes sociais. São pessoas essas comuns que saíram, pessoas essas singulares que saíram. E muitas das vezes não precisam de mostrar as caras que saíram para qualquer lado. Porque muitos de nós até não nos preocupamos a ligar as nossas câmeras nas ruas. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Mostrar que nós estamos aqui. Muitas das fotos que foram partilhadas aí aqui, como aqui, não é? Aqui no TikTok, como lá na minha página, são fotografias, vídeos esses que foram tiradas por outras pessoas. Muitos de nós naquele momento não queríamos, não estávamos interessados em abrir os nossos telefones, porque nós estávamos ali por uma causa benéfica, pela luta em prol da Maria. Querem fazer esse tipo de luta de titãs, quem são os melhores? Não é aqui, é mesmo lá no grupo, no vosso grupo lá, Comando Central. Façam essas lutas de titã, quem saiu, quem já está mais antigo, quem já é mais antigo, não é? Quem costuma fazer manifestação, fazem mesmo lá no vosso grupo aí, Comando Central. Agora não vem cá passar que a maior parte da comunidade não estavam... Não, saíram. Uns saíram. E o dia que se fez essa saída também foi um pouco complicado, porque as pessoas, era um domingo, as pessoas precisavam de descansar, as pessoas precisavam de descansar para depois, segunda-feira, ir trabalhar. Independentemente do número que houve, mas houve sim angolanos, esses que se disponibilizaram para estar ali. E dos ativistas resolveram fazer manifestações em determinados pontos. Como na Inglaterra saíram muitos que nós acompanhamos, saíram muitos que saíram distante, que também se disponibilizaram. Por que o Isidro não saiu? Por que o Cissa não saiu se está na França, se está Por que não saiu? Por que não se mostrou disponível pela causa da Maria? Se essa luta estava a ser feita em frente às embaixadas portuguesas em determinados países, por que não saíram? Qual é o medo que os fez com que vocês não saíssem fora? E vocês não gostam de ser falados. Vocês não gostam que vos chamem a atenção. Vocês não gostam que vos ralhem. Porque vocês são os máximos dos máximos. Vocês querem falar aquilo que vocês não sabem. Já que vocês não saíram às ruas, mesmo aqueles que saíram por ato de vergonha, fizeram bem de sair por ato esse de vergonha. Mostraram-se solidários pela causa em si. Mostraram-se solidários pela situação em que a família da Maria vive. E é isso que muitos de vocês não fizeram. Muito de vocês não conseguiram fazer o mínimo. Nem pelo menos incentivar os vossos seguidores, não é? Para falar do caso da Maria. Vimos muitos dos jovens aqui, TikTokers angolanos, a falarem do caso da Maria, porque chamou a atenção, porque é um assunto esse que tem a ver com uma angolana.
Mas ainda temos mais outro assunto, temos mais um assunto que está também a ser abafado nesse exato momento, de uma criança que também foi morta em Angola, né? São por essas questões que vocês deveriam sair, não por questões essas políticas. São por essas questões que muitos de vocês deveriam sair, se empenharem, e vocês não fazem. Será que estou errada? Não, não estou errada. Não estou. Não estou errada por quê? Porque a maior parte dos ativistas tem nos deixado a desejar. Tem nos mostrado o quanto eles só lutam pelas causas essas partidárias, daqueles que eles defendem, que são os políticos. Eu quero dizer assim, não é? Eu vou estar sempre aqui. Vou estar sempre aqui. Alguma coisa que me chamar a atenção, independentemente de quem seja, não é? Se eu tiver o conhecimento ou se eu tiver participado em uma determinada atividade e eu acompanhar, não é, posicionamento como este do gangsta, não é? Eu vou ser a primeira a falar. Eu vou ser a primeira a endereçar diretamente o meu desabafo, sem medos e sem receio. Sem medos e sem receio. Eu não tenho receio de quem ele seja, nem medo de quem ele seja. Podem até dizer que falo coisa com coisa, mas a mensagem chega. Chega por quê? Porque muito de nós angolanos não gostamos de ouvir a verdade. Gostamos de ouvir tudo que é mentira, nós levamos tudo a sério. E quando se toca em algumas questões essas que têm a ver com a verdade, nós encolhemos as nossas caudas. É isso que acontece. Também chegou a hora das pessoas começarem a sair das redes sociais, não só falando nas redes sociais, saírem mesmo das redes sociais. Porque os tempos estão a complicar. Os tempos estão a complicar. Hoje estamos a falar sobre o caso de outras famílias. Amanhã serão os outros. E você não pode esperar somente, não é, se manifestar quando acontecer na tua família ou quando acontecer contigo. Nós estamos a falar de causas essas justas. Causas humanas. As vidas dessas pessoas importam. Eu sei que muitas das pessoas que têm me acompanhado aqui nas minhas lives têm estado mais acostumados aqui com as lives essas que eu faço com convidados, falar sobre sociedade, mas também nesse caso estou a falar sobre sociedade, o comportamento de certos ativistas que se dizem grandiosos. Chegou a hora de começarem a mudar esse tipo de retórica, mudar de posicionamento. Chegou a hora de mudar a forma de fazer lutas. E é isso que muitos não fazem. Para que serve tantos grupos? Deixar esse lado ali malicioso de que não é, eu não posso estar no mesmo grupo com aquela pessoa porque eu não falo com aquela pessoa. Porque se aquela pessoa estiver aqui nesse grupo, eu não vou participar. Isso é criancice. É ter atitude esse infantil. Porque o que eu costumo ver é que muitos desses senhores têm atitudes esses infantis. Enquanto não aprender a lidar com
os seus problemas, saber separar, enquanto estiverem ali a tratar de assunto esse cívico, não podem estar a misturar problemas esses pessoais. E é mais ou menos isso. Já estarei aqui novamente, não é? Hoje não, mas outro dia. Não é? Vou estar aqui com ainda, não é? Vou endereçando aqui alguns vídeos, não é? Para falar um bocadito sobre a manifestação. Quem sabe eu costumo fazer isso às meia-noite. Quem sabe vou fazer um vídeo ali para dar mais ou menos assim informações essas concretas com relação à manifestação. Um vídeo assim rápido de 10 minutos, não é? Eu quero dizer assim que esta manifestação é uma manifestação aberta, independentemente dos minutos, não é? Eu quero dizer assim que esta manifestação é uma manifestação aberta, independentemente